Capítulo 11. Uma mente duvidosa e descrente. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Mateus 14:31. Admirou-se da incredulidade deles. Marcos 6:6. Geralmente falamos sobre dúvida e descrença juntas, como se elas fossem a mesma coisa. Na verdade, embora elas possam estar ligadas, as duas são coisas muito diferentes. O dicionário expositivo das palavras do Novo Testamento define duvidar na forma de verbo como estar em dois caminhos, implicando incerteza em qual deles seguir. Dito de crentes cuja fé é pequena. Estar ansioso por causa de um estado distraído da mente, oscilando em esperança e medo. O mesmo dicionário assinala que uma das duas palavras gregas traduzida como descrença é sempre traduzida como desobediência na VR, versão revista da tradução de King James. Então, quando olhamos para essas duas armas poderosas do inimigo, vemos que a dúvida leva uma pessoa a oscilar entre duas opiniões, enquanto a descrença a conduz à desobediência. Penso que será útil reconhecer exatamente com o que o diabo está tentando nos atacar. Estamos lidando com a dúvida ou com a descrença? Dúvida. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? 1 Reis 18:21. Ouvi uma história que lançará a luz sobre a sua dúvida. Ouve uma história que lançará a luz sobre a sua dúvida. Havia um homem que estava doente e que estava confessando a palavra sobre o seu corpo, repetindo versículos de cura e crendo que sua cura se manifestaria. Enquanto fazia isso, era intermitentemente atacado por pensamentos de dúvida. Após ter atravessado um tempo difícil e começando a ficar desencorajado, Deus abriu-lhe os olhos para o mundo espiritual. Isso foi o que ele viu: um demônio dizendo-lhe mentiras, dizendo-lhe que ele não seria curado e que confessar a palavra não iria funcionar. Mas ele também viu que, cada vez que ele confessava a palavra, saía luz da sua boca como uma espada e o demônio se acovardava e recuava. Quando Deus lhe mostrou essa visão, o homem então entendeu por que era tão importante repetir a palavra. Ele viu que realmente tinha fé e por causa disso o demônio o estava atacando com dúvida. A dúvida não é algo que Deus coloca em nós. A Bíblia diz que Deus dá a cada homem uma medida de fé. Romanos 12:3. Deus colocou a fé em nosso coração, mas o diabo tenta anular a nossa fé atacando-nos com dúvida. A dúvida vem em forma de pensamentos que estão em oposição à palavra de Deus. Por isso é tão importante que a conheçamos. Se conhecermos a palavra, então poderemos reconhecer o quanto o diabo estiver mentindo para nós. Quando o diabo estiver mentindo para nós, tenha certeza de que ele nos conta mentiras para roubar o que Jesus Cristo comprou para nós, por meio de sua morte e ressurreição. Dúvida e descrença. Abraão, esperando contra a esperança, para Abraão a razão humana para a esperança havia acabado. Creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, estando como morto, sendo já de 100 anos, ou quando ele considerou a infertilidade do ventre amortecido e a idade avançada de Sara, não duvidou, nem descreu por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando a glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para manter sua palavra e cumprir o que prometera. Romanos 4:18-21. Quando estou em uma batalha, sabendo o que Deus prometeu, mas mesmo assim sendo atacada pela dúvida e descrença, gosto de ler ou meditar nessa passagem. Abraão tinha recebido a promessa de Deus de que faria com que tivesse um herdeiro do seu próprio corpo. Muitos anos vieram e se foram, e ainda não havia nenhuma criança como resultado do relacionamento de Abraão e Sara. Abraão ainda estava esperando em fé
crendo que o que Deus havia dito viria a acontecer. Enquanto ele se mantinha firme, era atacado por pensamentos de dúvida, e o espírito de descrença o estava pressionando para desobedecer a Deus. A desobediência era uma situação como essa é simplesmente desistir quando Deus está nos ordenando que perseveremos. Desobediência é negligenciar a voz do Senhor ou o que quer que Deus esteja nos falando pessoalmente, não apenas transgredir os 10 mandamentos. Abraão continuou firme. Ele continuou louvando e dando glória a Deus. A Bíblia afirma que ao fazer isso, ele ficou mais forte na fé. Quando Deus nos pede para fazer alguma coisa e a fé não crê nisso, ou fazer isso vem da palavra de Deus. Seja ridículo Deus esperar que fizéssemos alguma coisa, seria ridículo Deus esperar que fizéssemos alguma coisa sem nos dar a habilidade de crer que podemos fazê-lo? Satanás sabe quão perigosos seremos com um coração cheio de fé. Então ele nos ataca com dúvida e descrença. Não é que não tenhamos fé, é apenas que Satanás está tentando destruir nossa fé com mentiras. Dou-lhe um exemplo. Refere-se ao tempo quando recebi meu chamado para o ministério. Era uma manhã comum como outra qualquer, exceto que tinha sido cheia do Espírito Santo 3 semanas antes. Tinha acabado de ouvir meu primeiro áudio de ensino. Era uma mensagem do pastor Ray Mossholder, intitulada Passe para o Outro Lado. Estava agitada em meu coração e surpresa que alguém pudesse ensinar 1 hora inteira usando um versículo e que toda a palestra fosse interessante. Enquanto estava arrumando minha cama, subitamente senti um desejo intenso, bem no meu íntimo, de ensinar a palavra de Deus. Então a voz do Senhor veio a mim dizendo: Você irá a todos os lugares e ensinará a minha palavra e terá um amplo ministério de fitas gravadas. Não haveria nenhuma razão natural para acreditar que Deus havia mesmo falado comigo ou que poderia ou faria o que tinha acabado de ouvir. Tinha muitos problemas dentro de mim. Não teria chegado a ser um material ministerial, mas Deus escolhe as coisas fracas e tolas do mundo para confundir os sábios. 1 Coríntios 1:27. Ele olha para o coração do homem, não para a sua carne. 1 Samuel 16:7. Se o coração está correto, Deus pode mudar a carne. Aleluia. Embora não houvesse nada na área natural que indicasse que deveria acreditar, quando o desejo veio sobre mim, senti-me tão cheia de fé que poderia fazer o que o Senhor queria que eu fizesse. Quando Deus chama, Ele dá o desejo, a fé e a habilidade para fazer o trabalho. Mas também quero dizer-lhe que, durante os anos que passei em treinamento e em espera, o diabo me atacou regularmente com dúvida e descrença. Deus coloca sonhos e visões no coração do seu povo. Eles começam como uma sementinha. Assim como a mulher tem uma semente plantada em seu ventre quando ela fica grávida, da mesma forma nós nos tornamos grávidos, figurativamente falando, com as coisas que Deus fala e promete. Durante a gravidez, Satanás trabalha arduamente para tentar fazer com que abortemos nossos sonhos. Uma das armas que ele usa é a dúvida e a outra é a descrença. Ambas trabalham contra a mente. A fé é um produto do espírito, é uma força espiritual. O inimigo não quer que mantenhamos nossa mente em concordância com o nosso espírito. Ele sabe que se Deus colocar fé em nós para fazermos alguma coisa, e se formos positivos e começarmos a crer consistentemente que realmente podemos fazê-la, então faremos um estrago considerável ao reino do mal. Continue andando sobre as águas. Entretanto, o barco já estava longe, em alto mar. Há muitos estádios, um estádio correspondente a aproximadamente 200 metros da terra, batido e açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. Na 4ª vigília, entre 3 e 6 horas da manhã da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco,
Andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me da morte, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Mateus 14, 24, 32. Enfatizei o último verso porque quero chamar sua atenção para o programa que o inimigo esboçou nessa passagem. Pedro, ao comando de Jesus, apressou-se a fazer algo que não havia feito antes. Para falar a verdade, ninguém, exceto Jesus, jamais havia feito isso. Isso demanda fé. Pedro cometeu um erro, gastou muito tempo olhando a tempestade, ele ficou amedrontado. Dúvida e descrença o assediaram e ele começou a afundar. Ele gritou para que Jesus o salvasse, e Jesus o salvou. Mas observe que a tempestade cessou e assim que Pedro voltou para o barco. Lembre-se de Romanos 4, 18 e 21. Quando Abraão não vacilou ao considerar sua situação impossível, Abraão conhecia as condições, mas, diferentemente de Pedro, não creio que ele pensava ou falava nisso o tempo todo. Podemos estar conscientes das nossas circunstâncias e, ainda assim, propositadamente, manter nossa mente em alguma coisa que aumentará e edificará a nossa fé. É por isso que Abraão se manteve ocupado louvando e glorificando a Deus. Glorificamos a Deus quando continuamos a fazer o que sabemos que é certo, mesmo em circunstâncias adversas. Efésios 6,14 nos ensina que em tempos de guerra espiritual devemos colocar o cinturão da verdade. Quando a tempestade vier em sua vida, bata os pés, levante o rosto resolutamente e determine-se pelo Espírito Santo de Deus a ficar fora do barco. Muito frequentemente a tempestade cessa assim que você desiste e engatinha de volta para um lugar de segurança e proteção. O diabo traz tempestades em sua vida para intimidá-lo. Durante uma tempestade, lembre-se de que a mente é o campo de batalha. Não tome suas decisões baseadas em seus pensamentos ou sentimentos, mas confie em seu espírito. Quando fizer isso, você encontrará a mesma visão que estava lá no começo. Nenhuma hesitação é permitida. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, doador, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e será-lhe-á concedida, sem reclamar, sem reprovar ou censurar. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, sem hesitação, sem inquietação, pois o que duvida, hesita e se inquieta é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Verdadeiramente não suponha esse homem que alcançará no Senhor alguma coisa que pedir. Tiago 1, do 5 ao 7. Meu pastor, Rick Shelton, conta uma história sobre como ficou confuso tentando decidir o que fazer quando ele se formou no seminário bíblico. Deus havia colocado firmemente em seu coração o desejo de voltar a St. Louis, no Missouri, e começar uma igreja local depois da sua formatura, o que ele pretendia fazer. Entretanto, quando chegou a hora de ir, ele tinha aproximadamente $50 no bolso, uma esposa, uma criança e outra a caminho. Obviamente, as suas circunstâncias não eram muito boas. Em meio ao processo de tomar uma decisão, ele recebeu 2 ótimas ofertas para trabalhar com um grupo de outros ministérios grandes e bem estabelecidos. Seu salário teria sido bom. As oportunidades ministeriais eram atrativas e, se nada mais houvesse, apenas a honra de trabalhar para qualquer desses ministérios teria animado seu ego. Quanto mais ele pensava, mais confuso ele ficava. Parece que o Senhor dúvida ou estava visitando, não? No momento, ele sabia o que queria fazer, e agora ele estava hesitando entre as opções. Como suas circunstâncias não favoreciam sua volta a St. Louis, ele estava tentado a aceitar uma das outras ofertas, mas não conseguia se sentir em paz em qualquer uma das direções. Finalmente, ele pediu conselho a um dos pastores que lhe haviam oferecido um emprego.
E o homem sabiamente disse: Vá para algum lugar, fique quieto e desligue a cabeça. Faça o que está em seu coração. Quando ele seguiu o conselho do pastor, descobriu rapidamente que em seu coração estava a igreja de St. Louis. Ele não sabia como poderia fazê-lo com o que tinha nas mãos, mas ele seguiu em frente obedientemente e os resultados foram maravilhosos. Hoje, Rick Shelton é o fundador e o pastor principal do Life Christian Center em St. Louis, Missouri. Atualmente, a Life Christian Center é uma igreja de aproximadamente 3.000 membros, com alcance mundial. Milhares de vidas têm sido abençoadas e transformadas ao longo dos anos por meio desse ministério. Fui pastora adjunta lá por 5 anos em meu ministério. Life in the World nasceu durante esse tempo. Pense em quanto o diabo teria roubado mediante a dúvida e descrença, se o pastor Shelton tivesse sido dirigido pela cabeça em vez de pelo coração.